O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos começando o Câmara Jovem e os nossos convidados hoje é o Janúcio Neto e a Lohane. Eles vão conversar conosco sobre as HQs. Isso mesmo, as histórias em quadrinhos. Quem não conhece ou quem nunca leu alguma história em quadrinho na vida? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história e o envolvimento que a juventude tem referente aos HQs. Bem-vindos ao Câmara Jovem. Obrigada. E eu já começo de cara falando com você, Neto. O que é o HQ em si? As histórias em quadrinhos, no geral, elas são uma forma de expressão tanto artística como cultural, né? Que já existe desde a década de 20, 30, mais ou menos os meados aí de quando começou o que se entende como história em quadrinho moderna, né? E de lá para cá, ao longo das décadas, foi se aperfeiçoando, foi ganhando novos elementos. Hoje em dia as histórias em quadrinhos, elas têm, como é que eu posso dizer, elas se envolvem com outras artes, com cinema, com literatura, com pintura. Então, assim, ela meio que, ao longo desse período, ao longo das décadas, ela foi se tornando algo muito mais funcional e muito mais próximo das pessoas do que qualquer outro tipo de arte, né? Vamos dizer assim. Já classificando o HQ que é uma arte. Exatamente. Mesmo, né? Certo. E você, Lohane, o que é que lhe chama a atenção nos HQs? Eu gosto, basicamente, também da forma que é contada a história. Existe adaptação a histórias fantásticas, a mitologias, e isso me chama bastante atenção também. Então, é legal você ler uma história assim, de um personagem fantástico e talvez enxergar um pouco de você nele ou um pouco dele em você. E isso acaba te dando assim mais proximidade mesmo, você vai consumindo mais e mais e mais. E se envolvendo mais e mais. Exatamente. Entendo. Janúcio, a história dos HQs é uma história longa e antiga, não é isso? Sim. Se a gente, como eu falei no início, é uma coisa que remete lá entre... Por exemplo, o Super-Homem surgiu no começo da década de 30, final da década de 20, começo da década de 30, se eu não me engano. Então, quer dizer, por aí você já tira aí que tem bastante história para ser contada. Né? Mas se a gente for pegar aqui especificamente da Paraíba, começa ali em meados dos anos 60 com Deodato Borges, né, que criou o Flama, que na verdade era um programa, uma novela radiofônica, que diante do sucesso que teve lá na Rádio Borborema, se eu não me engano, lá em Campina Grande, o sucesso foi tão grande que chegou até a influenciar o horário das crianças irem para a escola, porque as crianças só queriam ir para a escola depois que tivesse assistido, né, no rádio o programa do Flama. E, diante dessa resposta, ele acabou criando a história em quadrinho do Flama. Né? O Deodato Borges ele já lia quadrinhos, ele era muito fã do Will Eisner, né, que é o criador do Spirit, e aí ele acabou criando essa história em quadrinho, que foi, vamos dizer assim, a primeira história em quadrinho de super-heróis do Nordeste, que foi As Aventuras do Flama. Né? E na época deve ter feito muito sucesso também. Fez muito sucesso em Campina Grande e tal. Assim, vamos dizer, esse é o que a gente pode colocar como marco zero das histórias em quadrinhos na Paraíba. Consequentemente, o filho dele, né, o Deodato Borges Filho, que hoje popularmente conhecido como Mike Deodato, né, pelo incentivo do pai, acabou hoje sendo um dos grandes desenhistas da Marvel Comics. Né? É referência aqui para o estado, né? Praticamente para o mundo, né? Porque assim, ele ao longo da carreira, né, começou a carreira, o primeiro destaque dele foi na DC Comics, né, trabalhando com a Mulher Maravilha, e depois que foi para a Marvel, aí só fez se consolidar no mercado, ajudou a criar personagens, desenvolveu histórias marcantes, né? Como, por exemplo, ele agora está fazendo as histórias... Williams. Exatamente, criou uma personagem chamada Riri Williams, que gerou assim, uma comoção na internet, porque ele nem tinha noção do que ia acontecer, porque ele foi escrevendo, baseado no roteiro do Brian Michael Bendis, ele foi desenhando uma personagem que depois teve uma importância muito grande, que vai ser, hoje nos quadrinhos, a substituta do Tony Stark no papel como Homem de Ferro. Né? Então, assim, foi um rebuliço na internet. Tanto da parte positiva como da parte negativa, assim, de pessoas que não se conformavam com a mudança, de colocar uma personagem negra, uma mulher, para ficar no lugar do Tony Stark, né, que
que era um personagem já consagrado. Então, assim, as histórias em quadrinho, de maneira geral, como forma de expressão e de forma artística, elas estão muito próximas, como o Lohane falou, muito próximas do seu consumidor. Então, as pessoas se identificam com esses heróis ao longo de décadas, elas se espelham de alguma maneira, né? Porque a gente também não pode deixar de esquecer que, como qualquer outra mídia, os quadrinhos também passam uma mensagem, passam um entendimento, e isso veio ao longo das décadas. Então, assim, é meio que natural que a gente encontre uma certa aversão a mudanças tão significativas, mas, por exemplo, a política que a Marvel Comics tem hoje em dia é justamente de trazer o público em geral para dentro desse universo, para que as pessoas se reconheçam dentro do seu universo, tanto dos quadrinhos como do cinema. Cria uma identidade forte, né? Então, Exatamente. a gente tem um VT, conversamos com alguns outros grandes nomes dos quadrinhos aqui na Paraíba. Vamos ver. Você pode encontrar aqui uma gama gigantesca de mangás, né, livros de super-heróis, inclusive toda a produção de quadrinho nacional que tem hoje no Brasil. Inclusive temos também livros que incentivam a criação de quadrinhos, né? Tem Aprenda a Desenhar Mangá, Aprenda a Desenhar Super-Heróis, Aprenda a Desenhar todos os gêneros. Tem uma parte que é feita com base na literatura, são adaptações de quadrinhos, da literatura para quadrinhos. Isso, de certa forma, é uma parte relevante, que é uma forma de usar os quadrinhos na educação. O mercado de quadrinho nacional hoje tem uma produção muito grande, porque tem muitos quadrinistas que começaram a se projetar independentemente, criando eles mesmos suas próprias histórias e eles produzindo e vendendo. Então, hoje em dia, o mercado, muitos começaram assim há 3, 4 anos atrás, hoje já são expoentes do mercado nacional e já estão fazendo trabalhos para o mercado americano, o mercado europeu, né? A gente tem aí, vamos dizer, de toda a produção nacional, que são quase 100 títulos mensais, você tem aí quase 15 a 20 de produção nacional. É um consenso, assim, cara, com todo mundo que faz quadrinhos hoje, tanto dos autores como da galera dos lojistas, né, leitores, jornalistas, críticos, editores. É um consenso entre todas essas pessoas que a gente vive o melhor momento do quadrinho nacional. Nos últimos 10 anos, né, com o fortalecimento de eventos, né, como esse onde a gente está hoje, aqui em João Pessoa. Mas semana passada eu estava na Bienal de Quadrinhos em Curitiba, daqui a pouco tem a CCXP lá em São Paulo, tem o FIC em Belo Horizonte. O fortalecimento desses eventos, né, cara, com o surgimento de novas editoras, com o aparecimento de uma geração nova de autores de quadrinhos e com autores já renomados, já estabelecidos, publicando coisas novas, né? Então a gente tem, nos diversos aspectos assim, que compõem a realidade do quadrinho nacional, a gente vive um bom momento em tudo. Tá aí, a gente ouviu esse depoimento do Jorge e do Chico, são pessoas, grandes nomes, né, que já trabalham com isso há um tempo. Aí, comentando aqui que na Paraíba, ou melhor, no Brasil, a produção parece ser intensa, mas ainda não é muito, né, Neto? Assim, diante do potencial que a gente tem dos artistas, dos autores, como a gente estava comentando, assim, nós temos artistas que trabalham para os Estados Unidos, trabalham na Europa, até que conseguem e já publicaram no Japão, ganharam prêmios no Japão. Então, assim, você vê que o potencial artístico e não só de desenho, como também de escrever histórias brasileiras é muito grande. Assim, até reconhecido fora do país.
Porém, dentro do próprio Brasil, como o Jorge falou, que entre 15 e 20 títulos são lançados mensalmente, isso é muito pouco diante do potencial criativo e até comercial que se tem. Você até falando lá, Lohane, a questão que grandes nomes, mas que iniciaram fazendo seus fanzines, que foi o que fez sucesso e levaram eles, né? O Chico é um desses exemplos, que ele começou o Marginalzine dele, que é o fanzine, e aí começou a ganhar reconhecimento por causa desse fanzine e ir para fora, para outros cantos do Brasil. A galera super gostava dos quadrinhos dele. Hoje ele é esse cara super renomado, super conhecido e um trabalho sensacional mesmo. E essas imagens aí a gente pegou num evento que teve recentemente, né? Que todo ano tem, para justamente promover os artistas da terra. Exatamente. O HQPB, né? O HQPB. E essa ideia veio de vocês também, né, Janúncio? Assim, em parte, hoje em dia não mais no sentido assim, a organização do evento, ela foi criado pela equipe do Estúdio Made in PB, né? Assim, a gente já vem, assim, desde 2008 desenvolvendo o evento, mas como a gente coloca hoje, o evento ele já não é mais nosso. Assim, ele é muito mais do público de João Pessoa, ele é muito mais do público paraibano e até de outros estados, né, que a gente consegue uma resposta boa, né? Vem caravanas de Recife, Natal, vem também público, até do interior do estado. Era engraçado porque a gente encontrava as pessoas no evento, elas diziam, viajei mais de 100 quilômetros para poder vir para o evento, para conhecer o Deodato, para conhecer um dublador famoso. Então, assim, isso, para a gente que organiza, é muito gratificante, porque até uma coisa que o próprio Chico falou para mim, há alguns anos, um evento da proporção que o HQPB conseguiu chegar era impensável. Mas também não foi uma coisa assim planejada para ser grande. Foi um evento que ele foi crescendo em cima do estímulo do próprio público. Assim, a gente entregava uma proposta e esse público aceitava e pedia mais. E vocês respondendo, tentando responder, né? Lohane mesmo, um exemplo, hoje trabalha na produção do evento, mas foi público do evento. Foi atraída, né, Lohane? Exatamente. E você começou a participar quando, então? Eu comecei a participar no evento desde 2014, né? Na parte de organização. Mas aí eu frequentava, né? Ia dar os meus fangirls, né? Assim, com os quadrinistas e tudo mais. E aí, em 2014, eu comecei a me aproximar mais ainda. E também porque quando você vê aquele evento, você vê tudo aquilo que está sendo feito, você tem vontade de se aproximar mais, você tem vontade de trabalhar, de ajudar e tudo mais. E foi basicamente isso que me puxou também. E foi nesse período que você meio que foi observando os tipos dos HQs, não só a forma dos mangás, né, que você fala, que antes era mais mangá. Inicialmente eu lia mais mangás, assistia animes e tudo mais. E depois fui me aproximando um pouco mais dos quadrinhos americanos. E descobrindo também uma paixão muito maior. Porque eu vejo muito mais nos quadrinhos, nas HQs, tipo, uma proximidade com o público do que um mangá. Eu sinto isso. Então, por aí você vai realmente se apaixonando mais ainda. E é basicamente isso, assim. Sim, então, olha, peço licença a vocês que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Já já a gente volta. Não, sai daí que é rapidinho.
Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre as HQs, as histórias em quadrinhos. E quem está aqui conosco é o Janúcio Neto e a Lohane, falando um pouquinho sobre este universo que encanta a juventude. Então, vamos voltando para falar agora do jovem que lê, que consome, né? O público consumidor das HQs, se bem que tem muito adulto aí que curte bastante, né, Neto? E crianças também que são introduzidas à leitura através das HQs também. Mas influencia a forma, até o cinema foi influenciado pelo HQ, né? A gente vê que tem filmes que fazem muito sucesso, que provêm de histórias em quadrinhos, não é isso? Assim, sobre essa questão de como o quadrinho ele influencia tanto outras mídias, porque ele também é influenciado por outras mídias, mas principalmente o impacto dessa linguagem dos quadrinhos com o público. Como a gente já tinha conversado, né, assim, praticamente quase todas as pessoas vão ter na sua lembrança mais antiga que leu o quadrinho em algum momento. Nem que seja o Tio Patinhas. Nem que seja o Tio Patinhas. Turma da Mônica é quase obrigatório no Brasil, né? Quem não leu Sim. Turma da Mônica. Né? Então, assim, as histórias em quadrinhos, elas basicamente, apesar de terem sido combatidas durante muito tempo, assim, porque é uma leitura mais fraca ou que não estimula a criança a se desenvolver, hoje em dia os psicólogos e toda assim, uma questão acadêmica dá o embasamento das histórias em quadrinhos como algo fundamental para o desenvolvimento da leitura da criança. Então, assim, também a gente sabe que o Brasil também tem uma tradição muito boa de literatura infantil, né? Monteiro Lobato aí já é a base de tudo, né? Mas as histórias em quadrinhos no geral, elas são essa porta de entrada para a leitura. Né? Então, assim, e até existe uma brincadeira que a gente tem uma escola de desenho, a gente costuma dizer o seguinte: o desenhista é a criança que não parou de desenhar. Então, assim, porque o desenho também é inerente para a criança, assim, a primeira forma de expressão Antes mesmo que a leitura e a escrita, né? Tanto é que se todo mundo lembra que quando foi para a escola começou a escrever desenhando as letras. Sim. Então, assim, o desenho também está... Então, tudo que está ligado a quadrinho, desenho, leitura, criação e desenvolvimento, é fundamental para a formação do caráter da criança. Né? E a gente sabe que tem essa influência que aí, avançando um pouco mais, a gente já vê isso no cinema, no teatro também, já há adaptações de quadrinhos para o teatro. Então, assim, eu acho até que, no caso, os cosplays também são uma forma de externar essa ligação que o público tem com suas histórias em quadrinhos. Né? Lohane, por exemplo, Lohane é cinéfila, doente por tudo que você imaginar que tem de super-herói. Ela é apaixonada pelo Loki, vou logo entregar aqui. É, verdade. Então, assim, de cinema eu vou deixar a Lohane falar um pouquinho mais do que o que ela tem mais propriedade. Tem mais conhecimento, né, Lohane? Mas realmente essa parte dos quadrinhos, o gibi, né, a primeira influência da criança, não só na literatura, como também na parte de você querer ser desenhista, porque eu conheço muitas pessoas que começaram a ter essa vontade de desenhar por causa dos gibis da Turma da Mônica. Eu mesmo sou esse exemplo, que eu comecei a desenhar com a Turma da Mônica, comecei a desenhar os personagens, e aí fui tomando gosto e me apaixonando mais ainda por esse lado. E em relação ao cinema, né, que é super influenciado pelos quadrinhos, hoje, então, tá uma coisa incrível, né? Sucesso de bilheteria. Sucesso total. Né? Sucesso total. Inclusive, 3 de novembro vai estrear o filme do Doutor Estranho, que é outro personagem super querido da Marvel, que é um dos mais poderosos também do mundo dos quadrinhos. E aí, a galera tá super empolgada com isso, porque você vê o seu personagem tomando vida, você vê aquele personagem preferido, um vilão preferido, que no meu caso é Loki, tomando vida e, né, trazendo toda aquela coisa que você é acostumado a ler e interpretar com a sua imaginação, e você vê ali na tela, é uma coisa super gratificante. Tipo, a visualização de algo que você já tateava antes, Exatamente. que é a folhinha, ler.
é aquela linguagem que é usada na Exato. escrita sendo falada, não é? Isso. Exatamente. Aí essa mistura toda faz esse envolvimento que dá para a juventude, né? É bom porque Exatamente. mistura as artes também, né? Exatamente. A arte do quadrinho, do cinema, a interpretação que vem nos teatros, sai Isso. fazendo essa mistura toda, né? Isso. Mas você, Neto, falou da questão dos cosplay, inclusive a gente até conversou com alguns. Temos até um VT aí, vamos ver o que é que tem de cosplays pra gente. Assim, o filme, a trilogia Matrix, ela revolucionou o cinema. Então, todo o cinema atual deve-se à trilogia Matrix, né? Pós-Matrix. Então, por ser um personagem que marcou a época e por ser um cosplay que exige pouco para ser feito, né, foi a minha principal escolha. Botei pra rodar lá em casa o filme do Batman, o de 89, o de Jack Nicholson. Aí eu fiquei olhando pro Coringa, dei uma pausa no filme e pensei comigo, cara, dá pra fazer esse cosplay. Isso foi mais ou menos há 3 anos atrás, eu tô até hoje. Foi uma ideia assim que veio do nada. Eu já era fã do Coringa já há um tempo, entendeu? Eu colecionava e ainda coleciono as HQs dele, entendeu? E a ideia veio do nada, cara. Eu vim porque eu leio muito HQ do Coringa e vejo praticamente todas as animações que foram feitas pelo Coringa e ele é doido, e eu adoro o fato dele ser doido. Eu escolhi a Mulher Gato porque ela e a Mulher Maravilha são símbolos de empoderamento feminino e elas são grandes símbolos pra gente, pra nós mulheres. E eu simplesmente amo ela é incrível. A gente vê aí o envolvimento, né, dos jovens, influenciando na forma que eles veem. E ela falou, a menina aí vestida de mulher gato, ela falou uma coisa bem interessante, que é o empoderamento feminino e realmente as histórias em quadrinhos têm muito mais super-heróis do que heroínas, não é? Exatamente. E com o exemplo da Riri Williams, que foi criada por Deodato, que é um exemplo de empoderamento feminino, de representatividade também, que muitas pessoas estão se espelhando, estão se vendo ali. E por mais que tenha essa repercussão negativa por um fato de ser mulher e negra, muita gente está simplesmente maravilhada com isso, porque não tem realmente muitas heroínas negras ou tantas... Já não tem muitas heroínas negras, então... Então isso foi realmente um boom, assim, com as meninas e tudo mais. E é como a menina que fez o cosplay da Mulher Gato disse, isso realmente dá um empoderamento enorme, assim, para a pessoa, né? Você se espelhar naquela personagem que tanto lhe representa, assim, é sensacional. É onde entra a questão, né, Neto, de que você se vê naquilo ali, Sim. né? É justamente essa questão que, tipo, a gente tem que lembrar que, assim, as histórias em quadrinhos como a literatura, ela é baseada na construção de arquétipos e estereótipos, né? Isso. Os estereótipos é aquela questão visual que você tem, né? Que, vamos dizer assim, é o senso comum, sim, estético, e o arquétipo não, é a essência da coisa, como eu costumo dizer nas aulas que a gente dá na escola, que o arquétipo é a essência, é a alma do personagem. Então, quando a pessoa ela consegue se identificar, ela consegue encontrar um traço que ela já tem num personagem, ou ainda um traço de personalidade que ela gostaria de ter, uma força, uma independência, uma postura diante de um problema, e eu já ouvi muito isso, até mesmo pais de alunos meus levam, olha, meu filho é muito fã do Goku, porque o Goku não sabe enfrentar os problemas e ele se espelha nisso. Então, assim, existem elementos muito positivos nas histórias em quadrinhos, na animação, desenhos animados, sejam eles americanos ou japoneses, que os pais, se eles sabem identificar isso, eles vão saber cultivar isso nos seus filhos de uma maneira extremamente positiva. E é ótimo para a educação, né? Sim. Que vai dando essa liberdade para, no caso desse jovem que tem essa certa dificuldade, timidez ou
o cosplay também tem isso, Tem né? isso Tipo assim, também, né? é meio como a gente brinca também, aquela questão de você tá com a fantasia, você já não é mais você é aquele sentimento que você tem e a forma como você usa a fantasia ou o cosplay, né? Que são coisas diferentes, fantasia e cosplay são coisas diferentes, Sim. apesar de todo mundo achar que é a mesma, coisa, né? Mas é um mecanismo que a pessoa tem de se expressar com a sociedade também. E por isso que os eventos são tão importantes, porque é um momento, são dias, são horas onde aquela pessoa ela vai ser realmente aquilo que ela não pode fazer durante a vida toda, né? Sim, entendo. E a gente mostrou aí alguns cosplays ocidentais, né? Sim. Mas tem um VTzinho que a gente tem sobre os orientais. Vamos ver. Meu cosplay é da Megurine Luca, do Vocaloid. Ela é um holograma que faz shows lá no Japão. É um programa de computador, na verdade, que se apresenta lá no Japão fazendo shows em todos os lugares. Eu sempre fui muito fã de Naruto. E Kakashi é um dos personagens que eu acho que mais marca a história. Então eu resolvi homenagear ele, principalmente na versão que eu mais gosto, que é Ambu. Rin, do anime Fate's Tonight. Essa é a versão tradicional dela do dia a dia, na verdade. Onde ela tem um servo que ela luta, usa ele para lutar nas batalhas que existem no dia a dia. E é essa roupa tradicional dela que ela usa mais no dia a dia. Fora a roupa que tem a versão do colégio. É bem legal. Os cosplays orientais são mais trabalhados, as fantasias, né? É porque você não vê o Homem de Ferro durante o evento. Nossa. O Capitão América O Capitão também. América também. Foi assim, essa questão assim do cosplay, ela tem essa questão que tem a complexidade de você fazer uma roupa muito parecida com o personagem. Então, assim, existem os níveis de cosplays, né? Assim, então, a gente tem desde os mais bem produzidos até aquele cara que, sei lá, colocou uma máscara preta no rosto e disse que é o Zorro, por exemplo, né? Então, assim, é um universo muito democrático, né? Assim, o universo cosplay. E ele também é um universo que, por mais que a gente não veja, ele tem suas próprias regras, ele tem sua própria etiqueta, né? Então, assim, tipo, o universo cosplay ele é muito focado em preservar, por exemplo, as mulheres, o respeito às mulheres, desde que seja, sei lá, uma menina que está ali vestida de Mulher Maravilha com um maiô, até uma moça como estava aquela lá do Vocaloid, que está com um vestido de gala, né? Vamos dizer, um vestido de noite. Mas, assim, existem regras implícitas dentro do universo cosplay que também ajudam essa, como eu disse, você trazer para a sua vida esses parâmetros de sociedade, de interação, de aceitar o diferente. Interação, respeito, aceitação. Exatamente. Né? Gente, chegou ao fim. Nosso programa foi bem rápido, né? Neto, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada você também, Lohane. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser assistir mais uma vez ou assistir todos os outros que nós já fizemos, nas redes sociais está tudo lá. O Facebook e o YouTube, que é o TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Não perde. Até lá!